Olá pessoal, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre formulários. Formulários que é um item extremamente importante e muito usado na internet. Tá? Por quê? Porque são os formulários que permitem que nós enviemos as informações para outras páginas ou para outros locais. Tá bom? Então, como que nós definimos formulário? Antes da gente entrar nos elementos de formulário especificamente, nós precisamos saber que existe uma tag chamada form, que abre um formulário, e um /form, que fecha um formulário. Dentro desse formulário, eu posso ter vários elementos de formulário. O form ele tem alguns parâmetros que nós podemos usar. Ele tem o name, que define o nome para o formulário, por exemplo, form test. Tem o método de envio, que pode ser get ou post, né? Eu vou falar mais disso em um outro momento, tá? O método de envio. Nós temos ainda um ID que você pode atribuir ao formulário, se você quiser, né? Por exemplo, form test também igual ao name. E você pode colocar aqui outros parâmetros. Tá? Eu vou deixar só esses daqui. Bom, o primeiro elemento de formulário, que é o mais básico, é o label. Para que serve esse label? Esse elemento label ele serve para definir um rótulo para um elemento de formulário, né, que é o que aparece escrito antes de cada elemento. Então, por exemplo, nome, dois pontos. Então, se eu fizer isso daqui, ele vai mostrar aqui o rótulo nome. Okay? É o título, né, de cada elemento do formulário. E aí que entra o próximo elemento, que é o input type text. Input type text, ou seja, um elemento de caixinha de texto. Esse elemento de caixinha de texto é o mais básico, né, e o mais usado, que serve para que o usuário forneça uma entrada em texto ou em número, por exemplo. E aqui eu tenho que especificar também o nome para ele, né, o name. O nome pode ser o nome que você quiser, tá? Eu geralmente coloco txt para indicar que se trata de um text, né? E na frente ou em seguida eu já coloco o nome dele, que eu vou colocar nome. Existem outros parâmetros aqui que eu posso colocar, tá? Por enquanto eu vou deixar só assim, tá bom? Então, input type text, name, txt nome. O resultado disso seria assim. Então, eu tenho o label e na frente a caixinha de texto. Existe um outro elemento que é o placeholder. Esse placeholder é o texto inicial da caixinha. Tá? Quando você começa a digitar, ele some. Então seria, por exemplo, nome. E aí, vamos atualizar aqui. Então aparece aqui inicialmente, né, nome, e aí você clica, começa a digitar, ele some. Quando você apaga, ele volta. Isso é o placeholder, tá bom? Então a gente pode colocar assim, digite aqui o nome. Digite aqui o nome. E aí a pessoa começa a digitar e ele some. Quando apaga, ele volta. É mais um texto informativo, tá bom? E caso a pessoa não preencha nada aqui, o valor passado vai ser vazio, ok? Não vai ser o conteúdo do placeholder, não. O placeholder é só uma informação, não é um dado. Beleza, então
Continuando aqui, próximo elemento de formulário, vou acrescentar um BR aqui, uma quebra de linha. Vou colocar aqui label senha. Esse elemento senha, um elemento para solicitar a senha, também é um input, só que ele é do tipo type password. Diferentemente do text, né, a senha, quando você digita, você não quer que aquilo que seja digitado esteja visível para quem estiver na frente. Então, ele sempre aparece aquelas bolinhas. Então, isso é input type password. Vou colocar aqui name, txt senha, por exemplo. Tá bom. Vamos ver o resultado disso. Olha lá. Então agora, ao invés de ter os caracteres sendo exibidos, eu tenho as bolinhas. Ok? Então isso é input type password. Próximo elemento, vamos colocar aqui label. Vou usar aqui com o sexo. Input type rádio ou radio button. O que significa o rádio? O rádio é aquele botão de sim e não. Quando você marca um, ele desmarca o outro e vice-versa. Eu vou colocar aqui um name para ele, rádio sexo. Vou colocar aqui antes F e um outro rádio, input type rádio name. O nome dele também vai ser rádio sexo. Por quê? Ele consegue controlar se uma caixinha está marcada ou não, ou quando desmarcar uma ou outra, através do nome. Então, todos os elementos que forem combinados juntos, eles têm que ter o mesmo nome. Vamos ver o resultado disso aqui. Vou acrescentar uma quebra de linha aqui para ficar mais bonitinho. Opa, aqui, quebra de linha, BR aqui. Ok. Então, o sexo F, se eu marcar o F e depois clicar no M, ele desmarca o F e marca o M. Esse controle aqui de saber quando desmarcar um e marcar o outro, ele faz através do nome. Se eu, por exemplo, colocar um outro nome aqui, colocar um nome diferente para um dos elementos, ele vai perder essa referência e com isso você vai conseguir marcar os dois. Tá? Não é esse o efeito desejado de quando você usa um radio button. Tá? Existe ainda a possibilidade de você falar para um elemento por padrão sair já selecionado, que é o checked. Então vamos supor que o feminino aqui seja o escolhido. Então coloco aqui checked, o parâmetro checked, e aí ele vai inicialmente já sair marcado o feminino, tá? E aí o funcionamento continua o mesmo, ok? Então esse é o input type radio, o radio button. O próximo elemento, que também é bastante usado, é o checkbox. Então vou criar aqui um interesses, só para poder mostrar. Vou colocar aqui, por exemplo, internet, input type
input type checkbox. Tem o name também, então vou dar um nome chk, por exemplo, int de internet. E eu tenho também, eu não falei lá em cima, mas eu tenho aqui também um atributo que é o value, que é o valor que vai ser passado caso aquela caixinha seja selecionada. Então, value, por exemplo, i, né, ou 1, e aí você escolhe, né, o valor que você quiser. Aqui no rádio também você tem, né, então vamos supor, value igual a f, né, então o valor que vai ser passado adiante vai ser o f, caso esse rádio esteja selecionado. Caso esse outro aqui esteja selecionado, ele vai passar o M adiante. Ou se você quiser trabalhar com 1 e 2, 0 e 1, e aí você pode escolher o que quiser. Tá? Então o value ele funciona assim. Caso aquilo esteja selecionado, ele vai passar adiante. Tá? Então internet, vamos colocar um outro aqui. Uma quebra de linha aqui para ficar na linha de baixo. Vou colocar aqui programação, por exemplo, input type checkbox, name chk, programação, value. Então, caso esteja selecionado, eu quero que esteja passado o valor 2. E aí, vou colocar o último aqui, só para ficar com 3. Eu vou colocar banco de dados, input type, checkbox, name, chk, bd de banco de dados, valor 3. Ok, então só para colocar alguns elementos aqui, interesses. Vamos ver como que fica isso aqui. Então, interesses. Então, eu tenho internet, programação e banco de dados. Então, diferentemente aqui do Radio Button, no checkbox eu posso marcar todos eles, mais de um, né, ou nenhum. Já no Radio Button não, ou é um ou é outro. Ok? O próximo elemento de formulário nós podemos usar, que também é muito utilizado e muito útil, é o elemento select. O select é o combo box, né, como ele é conhecido em outras linguagens. Ele é uma caixa de seleção em que eu tenho vários elementos e eu escolho um deles. Então vamos supor, vamos colocar aqui um label, colocar estado. Select name, cell de select estado, só para identificar aqui. E cada elemento eu crio através de um option, por exemplo, São Paulo, e também tem o value. Então vou colocar aqui, caso São Paulo seja escolhido, eu quero passar, por exemplo, adiante o valor SP. Um outro option, value, colocar MG, Minas Gerais. Option,
value SC Santa Catarina. Só 3, tá bom. Esse select, ele vai mostrar todos eles, né, todas as opções que eu colocar aqui. Reparem que o primeiro elemento, ele já é o selecionado aqui, porque eu já não tenho outra opção. Se você quiser colocar um item, ó, selecione um item abaixo, você pode fazer assim, ó, você coloca aqui um option, um value, pode ser vazio, e você atribui aqui um texto, ó, selecione um estado. Né? Selecione um estado. Ah, eu quero que por default seja mostrado um estado específico, por exemplo, eu quero que apareça Minas Gerais. Você pode usar aqui um selected. Esse selected força que seja selecionado primeiro o estado de Minas Gerais. Então, já logo de início vai ser selecionado Minas Gerais, tá? Mas geralmente, né, nós deixamos aqui o primeiro em branco, né, ou se você quiser colocar o selected aqui também dá na mesma, né, para que seja selecionado, ou para forçar que o usuário escolha um dentre algumas opções. Tá? Então esse é a forma mais básica do elemento select. Tá? Ele pode ser usado também para seleção múltipla, né, para você escolher mais de um ao mesmo tempo. Tá bom? Se eu quiser, eu quero selecionar mais de um elemento. Então você pode colocar assim, ó, multiple, né? Você coloca aqui na frente, ó, multiple, e aí você pode selecionar mais de um ao mesmo tempo. Para você selecionar mais de um ao mesmo tempo, você clica com o Ctrl, né? Segura apertado o Ctrl e vai clicando em cima daqueles que você quiser. Tá? Então existe ainda essa opção, né, do multiple, que é para selecionar vários elementos. Tá? Mas geralmente, né, geralmente a gente usa ele só para selecionar um elemento. Tá bom? Mas caso você precise, você pode utilizar o multiple. Beleza? Bom, então aqui foram os elementos de input text, input password, rádio, check e select. Tem mais um que também é evidente, né, que tem todos os botões de todos os formulários tem, que é o botão. Né? Botão, nós temos 3 tipos de botão. Nós temos, deixa eu quebrar uma linha aqui, a gente tem o button type, button name, colocar aqui botão btn, ok. E aqui na frente, entre o button e o barra button, você define o texto que vai aparecer, né? Clique para ok. Esse botão button, ele é o botão em que ele não tem uma ação pré-determinada. Você vai definir através de um JavaScript, por exemplo. Né? O que vai acontecer com o clique, você define através de um JavaScript. Tá? Por isso que eu clico aqui e não acontece nada com ele. Um outro tipo de botão é o button type submit. Esse submit btn sub, esse submit, ele, quando você clica nele no botão submit, ele vai executar o formulário, ou seja, ele vai pegar
tudo que tem no formulário e vai enviar para onde você definiu no form, ou seja, na ação do form. Então aqui no form tem mais um parâmetro chamado action, e aqui você define um local, né, geralmente um arquivo ou um servidor, para que você envie essas informações. Quando você clica no Submit, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar todas as informações que foram preenchidas aqui e vai enviar para o local onde foi definido no Action. Tá? Então, vamos colocar aqui, clique para enviar. Se eu clicar aqui, você vai ver que, no caso, ele não enviou para lugar nenhum, né, porque eu não defini nada lá no Action, né, o Action está em branco. Mas se eu definir aqui, por exemplo, qualquer coisa aqui, você vai ver que ele vai tentar enviar para o que eu defini, né, ó. Ele vai, no caso, não existe, né, o local onde eu tentei enviar não existe, então deu esse erro aqui. Bom, então, o último tipo de botão que eu tenho é o button type reset. Name btn rst. Esse botão de reset ele serve para a gente resetar o formulário, ou limpar o formulário. Então ele tem como objetivo, quando você clicar nele, limpar e deixar todos os elementos do formulário no estado inicial, né, como se você resetasse tudo, né, voltasse tudo no estado inicial. Então, se você preencher aqui, né, as informações e clicar em limpar, você vai ver que ele vai zerar tudo e voltar no estado inicial do formulário. Ok? Então, aqui foi só para mostrar os 3 tipos de elementos de botão, né? Button, Submit e o Reset. Bom, existem outros elementos de formulário mais avançados que foram introduzidos através do HTML5, que é o e-mail, né, input type e-mail, que ele serve para especificamente um e-mail. O range, que serve para a gente especificar uma faixa de valores, né, que vai da faixa que você quiser. Tá? Existe também de número, ou number, que é para você colocar uma seleção de números inteiros, né, entre uma faixa que você quiser. Existe ainda a caixa de seleção de data, que é input type date. Esse aqui, né, esses elementos que foram introduzidos aqui, que eu estou falando agora, dos HTML5, você tem que tomar cuidado com eles, porque eles não funcionam, ou não são todos eles que são suportados em todos os navegadores. Tá? Então, se você de repente utilizar um tipo desses daqui, do HTML5, você vai ver que pode ser que em algum navegador mais antigo ou que ainda não tem 100% de compatibilidade com a especificação do HTML5, você vai ver que pode não funcionar. No caso desse date aqui, ó, vamos colocar aqui. Então, vou colocar ele aqui só para mostrar. Nascimento, label, nascimento, e aí o input type date, name, dt, nascimento, bom, vamos ver como que ele vai mostrar isso daqui. Vou quebrar a linha aqui, porque ele ficou tudo numa linha só, né? Ficou meio estranho ali. Ok. Bom,
Então tenho aqui, ó, especificamente ele já coloca, né, uma informação sobre a data, né, se você clicar aqui nessa setinha para baixo aqui, ele vai te exibir um calendário. Isso funciona, né, em alguns navegadores, mas não em todos. Pode ser que exista algum navegador que ainda não entenda a especificação desse input type date, e aí você não vai ter o resultado esperado, tá? Então, assim, se você quiser usar, não tem problema. Só que você tem que ter já a consciência de que isso aqui pode ser que não funcione em alguns navegadores, tá? Ou até mesmo de alguns dispositivos ou smartphones, ok? Bom, e aí existem outros, tá? O URL, que é para solicitar informações de endereço de site, enfim. E aí você pode fazer, né, esses testes aqui depois para ver como que é o comportamento de cada elemento desse novo, né, que foi introduzido no HTML5, ok? Então, essa aula foi só para falar sobre especificamente de elementos de formulário. Um abraço e até a próxima.